Muito bom dia. Bom dia. Nós tínhamos combinado agora há pouco que falaríamos sentados, mas eu não vou perder a oportunidade de falar de pé no palco do Teatro Municipal. Eu não vou perder de jeito nenhum. Nunca. Certeza que Zé Roberto vai fazer a mesma coisa. O Zé gosta de um balé, de repente a gente vai se brindar. Muito bom dia, eu cumprimento toda a plateia. Vocês não têm noção de como é bonito olhar daqui. Eu cumprimento a plateia inteira na pessoa da nossa presidente Ana Basílio, que foi idealizadora disso tudo. Um beijo, presidente. Há cerca de um mês atrás, eu gravei e postei um vídeo no Instagram. Ele está até marcado lá, é o primeiro que aparece no feed, um vídeo falando sobre um julgado do STJ sobre os embargos de declaração. E esse vídeo, por uma razão que eu não consigo entender, ele teve quase 500 mil de visualizações. Uns gostaram muito, outros gostaram pouco, outros odiaram. Zé Roberto estava me contando que a diversão dele no final de semana é olhar os novos comentários. Eu ganhei haters. Eu encontrei Fred de dia num evento, e aí ele falou comigo: Flecha, eu vi o teu vídeo, o que é aquilo? Aquilo? Ele falou isso, literalmente. Aquilo é um atentado. Por que você falou aquilo? Eu falei, porque eu acho, só por isso. Então, deixa eu explicar para vocês nesses minutinhos que eu tenho. Eu não gosto dos embargos de declaração. E eu digo isso abertamente, eu não gosto dos embargos de declaração. Porque esse recurso, ele é muito específico para corrigir umas bobagenzinhas do processo. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a corrigir vícios da decisão quando esse vício é uma obscuridade, falta clareza na sua decisão, uma contradição dentro da mesma peça. Ou seja, na fundamentação o senhor disse uma coisa, excelência, e no dispositivo o senhor falou outra. Eu não estou conseguindo entender. Porque essa história de existe contradição entre a decisão e a prova dos autos, isso não é uma contradição que seja objeto de embargo de declaração. Omissão. Excelência, o senhor deixou de apreciar o ponto tal, por favor, aprecie. Ou um mero erro material. Excelência, o senhor escreveu flecha com CH, mas flecha com X. Ponto. Embargo de declaração, por definição, tem 2 páginas, porque é só dizer, o vício é esse, corrija, por favor. Mas nós inventamos novas formas de cabimento dos embargos de declaração. Nós quem? Advogadas e advogados. A Flecha vai falar mal da gente, mas eu sou da classe, eu posso falar. Por falar mal do juiz? Não, falar mal do juiz é fofoca. Falar mal de nós mesmos significa que se a gente conseguir compreender que isso é um erro, a gente pode corrigir. Agora, se tem um erro ali naquele outro, eu não consigo corrigir o erro dele. Nós cometemos um erro, com todo respeito. Nós cometemos um erro. A gente usa os embargos de declaração para que eles não se prestam. É como a gente tomar um remédio que serve para dor de cabeça quando está com dor de barriga e reclamar que não corrigiu a dor de barriga. Não, o remédio não é para isso. Quem já viu embargos de declaração pré-questionatórios? Braços, por favor. Ola. Os embargos de declaração não se prestam a pré-questionar para efeito de recursos excepcionais. Daqui a pouco o Zé Roberto vai falar sobre isso. Quem já viu embargos de declaração, e embaixo, com efeito infringente? Os embargos de declaração não se prestam para isso. Se você quer um efeito infringente ou um efeito modificativo, você agrava se for uma interlocutória ou você apela se for uma sentença. Você interpõe especial ou extraordinário se for um acórdão, mas não os embargos de declaração. Então, o que disse o STJ recentemente? Os embargos de declaração, como qualquer recurso, eles passam pelo crivo do judiciário, do juiz, do desembargador ou do ministro, passa pelo crivo em 2 tipos de questão. Os embargos de declaração, qualquer recurso, mas no nosso caso, os embargos de declaração, eles têm que se passar por 2 crivos. Eu cumpri todas as formas dos embargos de declaração, e se isso for ok, se você cumpriu tudo, então você passa a análise do mérito do recurso.
Qual é o mérito dos embargos de declaração? Dizer se houve mesmo obscuridade, se houve mesmo ou não contradição, omissão ou erro material. E só. Agora, para eu chegar nesse mérito, é indispensável que eu cumpra alguns requisitos. E os mais famosos são tempestividade, interpõe dentro do prazo, e cabimento. Diga que você está embargando contra uma obscuridade, uma omissão, uma contradição ou um erro material. Diga isso na peça. Existem outros requisitos de forma? Existem, que na prática a gente não vê. Por exemplo, o recurso tem que ser interposto por quem tem legitimidade para recorrer. Ou seja, você é parte. Se você é parte do processo, você tem legitimidade para recorrer. Alguém já fez embargo de declaração não estando no processo? Isso não acontece na prática. Você tem que ter interesse recursal. Você precisa dizer, olha, eu quero interpor esse recurso aqui porque existe mesmo um vício a ser resolvido. Alguém interpõe recurso sem interesse recursal? Senhor tribunal, a decisão está perfeita, a decisão está maravilhosa, eu só estou recorrendo, porque se eu não recorresse, ia transitar na primeira instância e o tribunal jamais ia ver essa pérola jurídica. Alguém faz isso? Claro que não faz, é lógico que não faz. Então, na prática, quando é que os nossos embargos de declaração serão inadmitidos, ou não conhecidos, ou as formas não estão cumpridas, portanto, sequer vou apreciar o mérito? Quando que isso acontece? Na prática, em 99% dos casos, quando você interpõe fora do prazo, intempestivos, ou quando você interpõe sem elencar um daqueles vícios que eu citei agora há pouco. É isso que acontece. O que o STJ disse no julgado foi: quando os embargos de declaração forem inadmitidos por intempestividade ou por falta de cabimento, não se interrompe o prazo do recurso seguinte. Não se interrompe o prazo do recurso seguinte. O que eu disse no meu vídeo? Quando os embargos de declaração forem inadmitidos por qualquer motivo, não interrompe o prazo. Aí foi um pandemônio, foi um desespero, dizendo: Flecha, você é doido. Você está falando que são todos os casos e não são todos. Eu falei: ah, é? Então me fala outro caso aí de inadmissibilidade dos embargos que não sejam esses dois. Na prática não tem. Então, para encerrar a parte, já que o tema, não é, João? O tema era vida e morte dos embargos de declaração. Eu só falei de morte até agora. Então, para encerrar a parte da vida, qual o meu conselho? Está em dúvida se cabe ou não os embargos de declaração? É porque eles não são cabíveis. Vai para o recurso real, vai para o agravo, vai para a apelação, vai para o especial extraordinário. Agora, se você tem a mais absoluta e monolítica certeza que é caso de interpor embargos de declaração, façam um capítulo inicial bem robusto dizendo: é para admitir esse recurso aqui. Admitam esse recurso. E no mérito, digam se tem mesmo algum dos vícios que eu apontei. Temos que gastar mais energia, porque na prática a gente não faz isso. Na prática a nossa peça já é falando do mérito direto. Então o meu conselho: façam uma peça inicial, faça um capítulo inicial dizendo: é para admitir o meu recurso, eu estou apontando esse vício aqui, que está lá no artigo 1022. Uma vez admitido, agora vamos falar do mérito, porque se admitir, vai interromper o prazo do recurso seguinte. Se não admitir, por intempestivo ou por falta de cabimento, disse o STJ que não vai interromper o prazo do recurso seguinte. O número do julgado está lá no vídeo que eu mencionei para vocês, é o primeiro lá. Para encerrar, quem já viu a seguinte situação? Publicou sentença, perdi, não vou conseguir fazer a apelação em 15 dias úteis, então eu vou embargar de declaração para ganhar um tempo. Levanta o braço quem já fez isso. Nega. Agora, quem tem um amigo que já fez isso?
façam. Mas se o seu amigo quiser fazer, diga para ele fazer muito bem o capítulo do cabimento, da admissibilidade do recurso, só para a gente evitar problema. São tantos problemas nesse recurso que eu só posso terminar do jeito que eu comecei. Eu não gosto dos embargos de declaração. Muito obrigado.